Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e hoje eu vou falar sobre o filme High Rise. Vou fazer a crítica do filme que é na adaptação de um livro. Então, fica comigo depois da vinheta se você quer saber sobre o filme, entender ele e saber o que eu acho dele. Então, fica aí. High Rise é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por um autor chamado J.G. Ballard. Eu não sei muito bem como se fala o nome dele, mas está escrito aí. Ele é autor de alguns livros bem polêmicos, assim, bem interessantes, bem instigantes, inclusive foram adaptados para o cinema, como o Crash, que é o Estranhos Prazeres, né, que é um filme do Cronenberg. Cronenberg é um diretor que eu adoro e muita gente torce o olho pro nariz dele, porque isso é um filme muito pesado. E também tem o Império do Sol, que é um filme, acho que foi o Stephen King que adaptou. Stephen King, o cacete. Stephen King é o é o escritor, é o Steven Spielberg. Foi o Spielberg que adaptou o filme do Império do Sol. Então, eu não tinha conhecimento desse livro, até porque esse livro não saiu aqui no Brasil ainda, em tradução para português, infelizmente. E eu comecei a fazer a tradução dele para o inglês, assim, no Google Tradutor, e depois tinha que ler e corrigir, mas eu desisti porque dá muito trabalho. A tradução de High Rise é Arranha-Céus, que é justamente o que o filme fala, né? O filme conta a história de um edifício gigantesco de 40 andares, que fica localizado em Londres. E ele tem, eu acho que mais de 1.000 apartamentos e moram mais de 2.000 pessoas nesse edifício. E esse edifício foi construído para que as pessoas não precisassem interagir com o mundo lá fora, que elas pudessem ter a sua vida particular lá dentro. Então, tudo que você pode imaginar tem nesse edifício. Escola, piscina, supermercado. Você não precisa sair dele para absolutamente nada. Só para trabalhar. As pessoas só saem desse edifício para trabalhar. Então elas vivem ali dentro, direto. Só que com o tempo, lógico, assim como qualquer condomínio aqui no Brasil, existem disputas por trivialidades, como barulho, criança, vaga de estacionamento e essas coisas. Então, vai criando um conflito ali dentro do condomínio e também o edifício começa a ter alguns problemas técnicos e tal. E uma característica muito importante desse condomínio é que cada andar representa uma casta social. Então, quanto mais baixo você tiver no edifício, pior vai ser a sua condição financeira. E quanto mais alto, fica a elite, né? A burguesia, por assim dizer. E é claro, as pessoas que ficam ali no meio são a classe média baixa, a classe média alta. Então, o filme ele trata disso, né? E conforme as pessoas vão brigando por coisas triviais, esse conflito de social vai aumentando, esse atrito vai ficando mais estreito e até que explode aquela coisa apoteótica e o edifício entra em um grande colapso social e os andares começam a disputar entre si. Então, é um filme muito interessante, é um filme muito bacana que eu gostei muito. Uma coisa que eu achei do roteiro desse filme é que, apesar dele parecer ser uma boa adaptação pelo que eu li, das pessoas que já leram sobre o livro e escreveram, eu acho que ele é um filme um pouco mal explicado. Acho que ele começa muito bem ali e ele explode de uma maneira muito legal, mas acho que para o público um pouco mais leigo, talvez, é um filme que custa pegar. As pessoas não compreendem ele muito bem. É claro que eu não quero que um filme como esse tenha um monte de explicações, mas acho que faltou pequenas cenas ali, pequenos detalhes que poderiam ter uma ligação, alguma coisa assim, uma melhor transição de fase. E isso não acontece, né? Para começar, por exemplo, pelo protagonista do filme, que é interpretado pelo Tom Hiddleston, que é o Loki do Thor, né? Então é importante o público entender isso. E outra coisa que o público não entende é porque o filme parece passar num futuro distópico e ao mesmo tempo um futuro meio idealizado. Parece que é uma coisa meio antiga, o cavanhaque dos homens, as televisões, assim, parece uma estética meio antiga e meio futurista, assim. E não é verdade. Na verdade, o filme se passa no nosso mundo, no mundo real mesmo, apesar da trama dele de casta social, essas coisas todas, ser uma coisa meio distópica mesmo, soar como uma coisa distópica, na verdade. Na verdade, o filme ele é aqui no mundo real, só que nos anos 70, eu acho.
É por isso que os personagens têm aqueles visuais, têm aqueles tipos de carro, aqueles tipos de cabelo, aqueles tipos de roupa, entendeu? Então esse prédio ele foi construído no nosso mundo real, que é justamente... Então ele está dentro da nossa realidade, não tem nada ali que fuja, sabe? Não tem nenhum futuro ideológico. E outra coisa que muita gente não entendeu é tipo, o protagonista se mudou pra lá e pro prédio, e o protagonista, o nome dele é Lang, né? O Dr. Lang, ele é não sei se ele é um médico legista ou psicólogo, acho que ele é um psicólogo, psiquiatra, alguma coisa assim. E ele se mudou lá para esse prédio, ele se mudou pro 25º andar, né? Ou seja, ele é da classe média alta. Eu acho que muita gente às vezes nem entendeu se o filme se passa realmente todo dentro do prédio, às vezes ele vai lá para fora. Então, acho que algumas coisas ali que faltou um pouco de explicação, não precisa nem de explicação verbal, é só uma explicaçãozinha visual para o público, sabe, se ambientar mais no lugar. Mas eu já respondo para vocês, para poder eliminar essa dúvida. O filme se passa todo dentro do prédio, tirando a parte do trabalho do Dr. Lang, que ele tem um consultório na cidade. Então, e todos os personagens, quando eles vão trabalhar, eles saem do prédio. Mas a trama do supermercado, inclusive, é dentro do prédio, tudo é dentro do prédio. O que eu gostei desse filme é que a ideia dele é muito interessante, é muito instigante, porque, tipo, a ideia do prédio não é, sabe, não é te dar um lar, uma moradia para você morar. Os apartamentos daquele prédio ali no filme, eles são bem apertadinhos, bem pequenos mesmo. Parece uma concha para você se proteger do mundo externo. É como se... É um lugar, assim, realmente para te proteger do que há lá fora. Para te separar daquela vida mundana que tem lá fora. Ele cria uma sociedade própria ali dentro daquele prédio. Então, acho que a verdadeira função daquele grande arranha-céus é esconder os personagens da trama. É por isso que os personagens do filme são tão bizarros, assim, né? Por assim dizer. Eles são esquisitos. Ali dentro você pode dar asas aos seus instintos. E por mais que o seu apartamento seja pequeno, seja aquela caixinha onde você vive, cara, é a sua caixinha e você pode fazer o que quiser nela. Então, a ideia do filme é interessante por essa. Fora isso, como os personagens estão muito isolados no mundo externo, isso no filme é mostrado de uma maneira gradual. Conforme o isolamento vai ficando mais restrito, sabe? Os personagens, por exemplo, o Dr. Lang, ele começa no filme normal. Ele parece a pessoa mais normal do prédio e tal. Mas conforme a convivência vai avançando e os atritos, e também tem os problemas internos, os problemas estruturais de infraestrutura do prédio, né? A luz fica apagando, tem problema de elevador, começa a faltar comida, começa a faltar não sei o quê. Os ricos têm mais vantagem do que quem mora embaixo, sendo que todos eles pagam a mesma coisa para morar ali e tal. Então, essas coisinhas começam a ganhar uma dimensão, sabe? Começa a ganhar uma profundidade, começa a ir aumentando, indo do baixo até o alto, e tipo, explode numa revolução assim, muito louca dentro da trama, que as pessoas começam a ficar a regredir a sua humanidade aos seus instintos mais primitivos, sabe? Selvagens mesmo. Tipo, acaba numa insanidade, uma loucura total, e aí começa a acontecer depravação também, canibalismo, estupro, tudo de ruim, de esquisito que você possa imaginar, começa a acontecer. É como se as pessoas daquele prédio começassem a se tornar animais, bichos irracionais, assim. Tanto que no decorrer do filme eles vão até perdendo... É legal porque eles vão até... E isso também acho que não está muito bem explicado no filme. Eles acabam perdendo um pouco do interesse deles na vida externa, aquela vida que eles tinham lá fora. Eles não querem mais sair, eles não saem mais para trabalhar. Eles só querem ficar dentro do prédio porque eles se preocupam demais com as questões, aquelas batalhas sociais que tem lá dentro, as brigas entre os prédios. Então, inclusive acontece um crime lá e você fica perguntando, por que a polícia não apareceu? Não, são coisas mal explicadas ali, mas se você prestar bastante atenção, você vai entender o que está acontecendo. Então, eu achei uma coisa assim super interessante, super bacana, que desafia a lógica das coisas, assim. Então, é um estudo das pessoas ali, sabe? Da psique, do subconsciente, porque, na verdade, o prédio também é um personagem do filme. Ele é o que causa um grande evento, uma grande histeria nas pessoas ali. Todas elas são tomadas pela insanidade, por Dr. Lang também. Ele passa por algumas humilhações, por questões sociais também, e ele faz uma coisa que não é muito legal, que acaba culminando numa fase dele que ele não quer mais sair do apartamento,
ele também não quer saber de nada, não quer saber de comer. Então é uma coisa muito legal, uma coisa muito esquisita. É aquele tipo de filme bizarro que você não encontra no seu cinema, na sua cidade, na sua rua, que você tem que procurar na internet ou então em alguns festivais de cinema, se você tiver acesso aí, o filme pode passar lá. Então é isso, gente. Acho que é um filme que me cativou muito e eu queria muito que alguma editora aí do Brasil trouxesse logo a tradução dessa porra, porque eu quero comprar a merda do livro. É um filme que eu achei que, por essas questões de falta de transição, de falta de explicação, assim, eu acho que é um filme que eu vou dar nota 7. Tem algumas questões também que eu acho que eu não comentei, né? Tipo, o elenco é muito bom. O Tom Hiddleston, ele faz um papel muito bom como Dr. Lang, ele é muito expressivo. Inclusive uma cena dele no filme, que é a cena que ele aparece nu lá, tomando sol na sacada do apartamento dele, foi a única cena que acho que perpetuou em tudo quanto é rede social, que a cena acabou sendo a cena mais famosa do filme, infelizmente, né? Porque o filme tem um monte de cena muito melhor que aquela porcaria, mas... Enfim, mas se você quer saber de onde é essa cena, é desse filme aí. Se você é fã desse personagem, principalmente as mulheres que é louca pelo Loki lá da Marvel, então assiste esse filme que você vai ver essa cena. Também tem o Jeremy Irons, né, que ele faz o Royal, que é o cara, é o arquiteto do prédio que mora lá no topo, que ele também é uma visão muito importante dentro da trama. E tem o Luke Evans, que faz o Wilder, o Alder, sei lá. Que é ele? Ah, sei lá. Vou chamar ele de Will. Ele faz o Will, que é um personagem assim que meio que cria essa revolução de classe social. Ele é um personagem bem surtado. O Luke Evans é muito foda também, é um ator que, cara, ele tá merecendo bons papéis no cinema. Que ele tem um time assim de atuação para personagens meio perturbados, que é aquele cara. Enfim, eu acho que esses três atores, eles nos dão a principal visão de personagem, né? O Luke Evans, ele traz aquela visão de personagem de uma classe social mais baixa. O Tom Hiddleston, ele representa a classe médica, o olhar da classe média dentro da sociedade. O Jeremy Irons representa o topo, né? A classe alta, os favorecidos. Então, essas três visões são muito importantes dentro do filme e eu não vou falar muito para não soltar muito spoiler da trama, mas esses três personagens são os que mais são desenvolvidos. O interessante de High Rise é justamente esse, de criar o lar perfeito, onde você não precisa nem sair de casa, porque você tem tudo à sua disposição e tem aquela questão de criar um cenário, criar um lar para você e esse lar, esse cenário, a sua vida mudar do dia para a noite. Então é uma coisa muito interessante e... Sei lá, quando eu começo a discutir essas coisas, eu vou começando a encher linguiça, ficar enrolando assim. E eu sou uma pessoa muito que começa a dar muita volta nas críticas que eu faço. Então, acho que vou parar por aqui que já tá bom, tá ok? Assine meu canal para você receber alerta de vídeos semanais. Dá um curtir nesse vídeo se você gostou, compartilhe com os amigos. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu grupo e da minha página no Facebook, do TV Corrida, para você curtir. Vai lá, dá essa força. E é isso, obrigado por assistirem. Vão assistir o filme, procurem na internet. E até a próxima.